O cenário político esse ano no Brasil é muito assustador, é aterrorizante, né? Porque você tem personagens, né, candidatos que são completamente ignorantes, incompetentes, que por causa da sua ignorância pode levar a nossa sociedade à barbárie, né? E ao caos. E hoje eu me refiro especificamente ao Flávio Bolsonaro, né? Porque quando você se mete na política, você tenta ser um político para resolver os problemas sociais da sociedade, né, civilizacional, e você não leva em conta biologia, você não leva em conta ciências gerais, você se baseia sempre no seu achismo, no que você acha que vai dar certo, porque você imaginou que isso desse certo dentro do seu mundinho, da sua cabeça, você leva a sociedade à derrota total, né? Porque nenhum eleitor quer saber de promessa, gente. Ninguém quer ficar pautado em promessa, ninguém quer ficar escorado em promessa, né? Tendo sua esperança baseada em promessa, seu futuro, né? Em promessa, certo? Porque só quando você promete uma coisa, sabe o que acontece? Você está passando a imagem de uma pessoa que não pode cumprir, né? Porque se você pode cumprir, se você vai cumprir, você não precisa prometer, porque você já vai fazer. Promessa é coisa de quem mente, de quem não quer, não vai fazer, quem está querendo te enganar, né? E por que eu digo isso? Eu digo isso porque se você vai para a política, né, você não pode prometer, você tem que entregar, né? A relação do eleitor com o presidenciável é o seguinte: eu tenho uma demanda, você vai atender minha demanda, então eu vou votar em você. E você só me procure quando vier me entregar o resultado. Não me venha trazer problemas, eu quero soluções. Eu estou te colocando aí para resolver esse problema, certo? Me traga a solução, me traga o resultado. Não me procure se não for para me trazer o resultado, certo? Se você não pode atender essa demanda, então deixa para outro, né? E por que eu digo isso? Eu digo isso porque o Flávio Bolsonaro estava dizendo hoje que ele vai aprovar a lei da maioridade penal, isso é uma barbaridade, né? E ele disse que vai fazer isso baseado no crime que aconteceu, né, lá em Pernambuco, se eu não me engano, segundo o material da CNN, né, que duas adolescentes de 14 anos, né, elas foram estupradas dentro da sala, sofreram violência dentro da sala de aula por colegas da mesma classe, né, que jogaram ela no chão, né, quando ela entrou dentro da sala e estrupou ela, né? Aí a própria diretora, inclusive, né, disse para essa adolescente não ter falado isso para o pai e para a mãe, né? Aí eu estava pensando, você colocar um adolescente de 14 anos na cadeia porque ele cometeu um ato sexual, cometeu um estupro, é a coisa mais, é uma barbárie sem tamanho, sabe por quê? Porque você está se baseando em ideologia e não em ciência, nem, e não em biologia. Porque o ser humano não é diferente do animal, pessoal. Vocês precisam entender isso. Você tem necessidade biológica, lei da natureza, que funciona o seguinte: você não tem como se livrar dela, certo? As leis biológicas, você precisa comer, você precisa dormir e você precisa fazer sexo. É esperado, é previsível que um adolescente, né, no alto da sua puberdade, na sua adolescência, possa cometer esse erro de estrupar uma garotinha na sala dele. Eu não estou falando que isso é correto, eu estou falando que não combate isso você colocando esse adolescente na cadeia. Porque essa necessidade de fazer sexo é uma necessidade biológica, assim como comer. Você não fazer sexo é uma disfuncionalidade para o seu corpo, assim como não comer, certo? Não beber água, certo? Por quê? Porque isso é a própria natureza que te colocou esse impulso de fazer sexo que você não consegue controlar, como uma lei natural da natureza, para você continuar procriando. Fazer sexo é isso, né? É corresponder uma necessidade biológica, não tem como você fugir disso, né? Então, se você quer realmente resolver esse problema, você precisa olhar essa questão por uma questão biológica. O que acontece quando você coloca um boi e uma vaca dentro de um curral? O boi, o macho, vai assediar aquela vaca a todo momento para tentar fazer sexo com ela, para reproduzir, é uma coisa instinta, né? Quase que não dá nem, você nem percebe tão automático que é. Não depende só de você, entendeu? Então, o que acontece se você colocar adolescentes de 14 anos, né? Diz que a sala tinha 27 alunos. Provavelmente uma sala que comportava 30 alunos. Imagina 27 adolescentes no meio de 6
ou mais, ou 10, né, meninas, né? O que você espera disso, pessoal? O ser humano é tão animal como qualquer outro animal, né? A mesma coisa de você querer resolver o problema do assédio sexual, né, no transporte público, dizendo que vai mandar essas pessoas que cometem esse assédio para cadeia, e não vai funcionar. Porque o negócio é meio que instintivo mesmo, certo? Não tem como você fugir muito disso. Para você tentar salvar a vida da mulher nesse sentido, você precisava separar as coisas em categoria. Do mesmo jeito que o homem tem um banheiro para homem, mulher tinha que ter um banheiro para mulher, certo? Do mesmo jeito que na escola tem a homem e mulher, né, garoto e garota, você tem que colocar a sala só de garoto e uma sala só de garota. O máximo que eles possam interagir seja no, no intervalo ali, no recreio, na hora da merenda, né, no intervalo das aulas, né? Mas você mandar essas pessoas para cadeia, você só atinge o sintoma, né? Você não vai na causa, você não vai na raiz do problema. A raiz do problema, porque se você colocar um macho e uma fêmea dentro de um mesmo ambiente por muito tempo, e se aquele macho não estiver transando, certo? Alguma coisa nesse sentido, ele vai em algum momento aumentar o assédio dele até ele querer chegar até uma cena de estupro, certo? Então, o que acontece? O homem, ele tem que ser primeiro ensinado a biologia para ele desde criança na escola, e se você quer impedir o assédio contra a mulher, coloque ele em lugar diferente. O negócio é tão intenso que mesmo ficando homem em sala de homem e mulher em sala de mulher, é capaz dos homens querer se relacionar entre eles. De tão biológico que é o negócio, de tão intenso que é o negócio, que é a mesma necessidade de você comer, a de fazer sexo não é diferente, né? Está ligado? Eu sou biologia, não tem como você fugir disso, né? Então, ou seja, esses caras que vivem de promessa de resolver as coisas só prometem, por quê? Porque eles não conseguem resolver, por isso eles prometem, porque todo o seu projeto é baseado em mentiras, não na realidade. Então, você continuar fazendo com que as crianças fiquem menino e menina misturados na mesma sala, sabendo qual que é o resultado disso, né? E punindo essas crianças que cometem esses atos sexuais, jogando na cadeia, não vai estar resolvendo o problema. Resolver o problema seria colocar homem na classe de homem, mulher na classe de mulher, né? Que eles possam interagir apenas na hora do recreio, aos olhos de todos, para todos verem, né? E eu falo isso porque eu já estudei em escola pública, pessoal. É uma putaria, realmente. Os meninos ficam de pau duro, me desculpa falar, esse pênis duro o tempo todo na sala. Principalmente quando tem uma garotinha bonitinha lá. Aí imagina colocar um monte de homem, né, de garotinho, tudo excitado, numa sala com poucas garotas. Você não pode esperar resultado diferente de um assédio sexual, pessoal. Você precisa, né? Ainda mais de adolescente que está começando as coisas agora, descobrir as coisas agora, né? Um adulto fazer isso é inaceitável, mas um adolescente fazer isso é até que previsível. Você até sabe que isso vai acontecer. Então, cada um no seu quadrado. É a única forma de resolver isso, sem falsas promessas.